independente da apuração técnica que será feita, até por deputados mais qualificados para esse debate, inclusive, o confronto das medições, os seus respectivos valores, pode que for claro que não há por parte da SEDUC, e nunca houve, né, dessa SEDUC, né, uma prática de um acompanhamento por parte da equipe da escola, desde o debate preliminar até o encerramento da obra. Isso a Comissão de Educação vai trazer para um debate interno, para encaminharmos no momento oportuno até uma contribuição, seja de iniciativa legislativa ou não, porque não tem lógica o poder público fazer uma obra em uma unidade escolar e sequer debater de forma preliminar e dar à equipe o direito de acompanhar essa obra. Se for claro, não é essa a prática. Senhora Cássia, mais alguma informação que a senhora considera importante? A senhora falou tudo o que gostaria. Bem à vontade. Não. O senhor foi secretário, o senhor fazia isso? Responda ao deputado Paulo Ramos. Se a senhora participou, não. Não, eu não tive essa planilha. Eu falei isso na minha pergunta, não falei? Porque às vezes eu tinha que perguntar ao fiscal. A senhora e aí, você vai fazer o meu concorda que com o acompanhamento da escola talvez algumas contradições aí não aconteceriam? É mais fácil até para cobrar, porque, por Não há exemplo, dúvida, o não há secretário é muito presente. Por isso que quando eu consegui aquelas obras, ele mesmo tinha contato com a EMOP e ele conseguia as coisas para a gente. Senhora Cássia, seja muito bem-vinda à nossa comissão, a senhora e a equipe. Tá bom? Muito obrigado pelas suas palavras e esclarecimentos. Obrigado, professor. Senhora Ana Paula, é o Brizolão 472, Cândido Portinari, que fica em Itatiaia, município de Petrópolis. Itaipava, Itatiaia, desculpe, o deputado André. Itaipava é lá do deputado, base do nosso querido deputado petropolitano. Está aí o Bernardo. Senhora Ana Paula, uma coisa, bem-vinda, bem à vontade, entendeu? As suas considerações e a mesma orientação para a sua equipe. Senhores deputados, bom dia. Sou diretora do CIEP 472, como foi dito, e vou tentar responder em ordem, assim como foi perguntado pelos senhores. O CIEP 472 foi atingido pela tragédia de 2011? Não. O CIEP 472 ficou como base para o Exército, para a Prefeitura, para a arrecadação. Nós não tivemos desabrigados. A Prefeitura montou uma base ali, recebíamos os donativos, as coisas que vinham de outros estados, de outras, e o Cândido serviu para isso. Já passava por reforma? Sim. Nós encerramos uma obra em 2010, que foi o Climatizando, que foi as obras de climatização das salas, de mudança de carga. E, em 2010, em agosto de 2010, começou uma nova obra, que era uma obra de impermeabilização do teto da escola e coisas que foram planilhadas pela EMOP. A empresa que realizou a obra, em 2011, com a obra, com a enchente, o que eu pensava era que a escola tinha recebido um aditivo de obra. Eu soube pela imprensa, e agora, nesses últimos dias, que foi uma obra emergencial de chuvas. E, naquela época, foi a mesma empresa, foram os mesmos funcionários, continuaram na escola. Engeproc. A princípio, foi a Refor. Era a Refor. Em determinado momento, em conversa informal, no pátio da escola, o engenheiro Eduardo Pimenta, que foi o que acompanhou a obra da escola, e em algum momento eu falei, mas a Refor não, diretora, é a Engeproc. Mas foi apenas isso. A escola recebeu, em algum momento, os representantes da SEDUC. Sim, em 2 momentos, o Alexandre e a senhora Silvia Brasil compareceram à escola, até por questões de obra, por questões de coisas que foram feitas ou não foram feitas, ou foram mal feitas, eles compareceram sim, deram assistência à escola. Os funcionários da EMOP iam à escola? Sim. O engenheiro Eduardo Pimenta ia.
eu não posso dizer a frequência, mas sempre ia à escola e a gente sempre acompanhava as visitas. Há um primeiro debate preliminar sobre as necessidades da obra? Não, isso não é de competência do diretor. Os diretores não têm essa ingerência, né, de discutir. A gente pode até pedir, até opinar, mas isso é responsabilidade que não nos é dada. Se nós atestamos os relatórios desta obra, não. Nós não atestamos nenhuma folha, nenhum relatório, nenhuma medição, nada foi assinado pela escola, mesmo porque, ao meu entender, a obra não terminou. A obra nunca acabou. Quantos servidores do TCU compareceram à escola? 2, um homem e uma mulher. Os fiscais da EMOP foram junto com os fiscais do TCU? Não. Não foram, não apareceram naquele dia. O doutor Ícaro esteve presente na escola? Sim, na segunda-feira. Ele compareceu à escola. Se eu já estou há quanto tempo na escola? Eu fui eleita 3 vezes, com mais de 90% dos votos, né, válidos. Então, deputado, já é algum tempinho. Quanto tempo? 12 anos? 16 anos. Fiquei 2 anos como indicação e depois passei 3 eleições e agora não há mais essa prática de eleições. Depois das notícias, se nós formos pressionados, não, apenas assediados pela imprensa, mas não podemos responder para a imprensa. Recebemos a visita do doutor Ícaro na segunda-feira, o Alexandre da Secretaria de Educação, os fiscais da EMOP depois passaram pela escola para fazer os seus relatórios, mas nada mais do que isso. As contradições das medições. Consta no relatório do tribunal, e são poucas coisas, então eu vou item a item com os senhores. Diz o seguinte: pintura interna e externa. A pintura já estava sendo feita e foi refeita e foi... em algumas partes da escola foi repintada, sim. Tetos e banheiros, os banheiros não foram terminados. A gente terminou com os recursos próprios da escola e os tetos nem todos foram pintados. Cobertura da quadra de esportes. A impermeabilização da cobertura do CIEP, da biblioteca e da quadra de esportes. O piso, a quadra do CIEP, o CIEP de Itaipava é um CIEP que a gente chama de CIEP compacto. Então, a quadra é em cima, no 3º pavimento. O piso foi feito e refeito, e o senhor, quando foi lá, constatou que não ficou bom, mas telhamento na quadra, que os senhores que conhecem uma construção de CIEP sabem que não cabe um telhamento em CIEP. A biblioteca foi concluída, as obras com os recursos de manutenção da escola, porque nós estávamos perdendo os livros. A EMOP retirou a impermeabilização e não refez, então estava complicado. Construção do muro em torno da quadra de esportes. A quadra de esportes é no 3º pavimento, então não cabe um muro. Fechamento das salas de aula com dryway. Foi fechado a parte administrativa. Umas 8 salas, né, Inês? 8, 9 salas. Construção do muro divisório, sim, após a chuva. Colocação de janelas de alumínio na fachada não foi trocado. Revisão das instalações elétricas. Infelizmente, nós ainda temos problemas com as instalações elétricas até hoje. Inclusive, eu não posso acender as luzes porque é um problema sério de curto. Complicado, senhores. E instalação de quadros brancos, foi a escola, enfim. Isso é o que consta no relatório. E as perguntas dos senhores, estou pronta para responder mais alguma pergunta que queiram fazer. Agradeço, professora. Eu pergunto à sua equipe se alguém gostaria de complementar alguma informação da professora Ana Paula. Fiquem bem à vontade. Professor, professoras... Professor Elber, por favor. No microfone, professor Elber. Só queria deixar bem claro que são 15 anos de direção, deputado André.
mas de uma comunidade que aprova completamente, tá, a direção da Ana Paula, do qual é, de fato, uma direção democrática. Porque em todos os momentos, e acima de tudo, as tragédias que ocorreram, que recaem sobre a nossa região, o Cândido Portinari sempre esteve como um polo de administração, atendendo ao governo estadual, aos órgãos do governo estadual, ao governo municipal e ao governo federal. Tá? E todas as prestações de contas, todas as obras que foram realizadas com verba dos recursos da escola para a parte de reformas, são todas elas discutidas e debatidas pela comunidade. Professora Cássia, só uma indagação que eu não fiz aqui, professora Cássia, professora Ana Paula. Em algum momento da obra, os profissionais da Secretaria de Educação estiveram juntos com os profissionais da EMOP na escola? Por umas 2 vezes, sim, por Estiveram causa juntos. de reclamações, mas durante o processo. Perfeito, mas estiveram juntos lá, né? Sim. E a senhora disse que não assinou, não atestou nada, Não. mas a EMOP pediu que a senhora assinasse algum formulário, não. atestasse? Não. A né? obra de climatização de 2010, sim, mas Sim. dessas não. Mesmo porque não estão terminadas, né, deputado? E que, segundo a senhora afirma, não estão funcionando. Climatização em função da carga. Tem um problema da parte elétrica. Ou seja, isso é doutor Sérgio Mendes para anotar isso, hein? Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Diretora... Ana Paula. Ana Paula. Eu frequento com assiduidade Itaipava. E é evidente que esse CIEP foi o centro de operação Foi. de toda a tragédia do Vale do Cuiabá e o Vale do Santo Antônio. Verdade. E eu sou, por acaso, engenheiro. O fato do CIEP ter abrigado as operações provocou esses danos, ou esses danos precedia a questão do CIEP ser utilizado como centro de operação? Depende de quais danos o senhor relata. Porque, assim, se for o piso ficou extremamente comprometido por causa das carretas. Em determinado momento, a gente teve que proibir, foi até um momento de mal-estar com a prefeitura, porque não dava para entrar as carretas. O piso, sim. O muro, as pinturas... Já vinham? Já vinham. Perfeitamente. Claro. A segunda questão é que a senhora colocou, e o relatório fala isso, que tinha lá uma empresa fazendo uma emergencial, aliás, tinha lá uma empresa chamada Refor. Refor. Ela era contratada de quem? Da EMOP ou da Secretaria de Educação? A senhora sabe informar? Deputado, eu não sei muito bem essas Não, coisas. Eu acho que se não, a abre senhora uma não é licitação... obrigada a saber, porque a gente vai depois perguntar se esse primeiro... Porque a Secretaria de Educação podia ter um contrato e a EMOP outro. São 2 unidades distintas. Eu não sei responder isso, senhor. Tá. E em relação à Ingeproc, a senhora saberia dizer se ela era Secretaria de Educação ou EMOP? Também não. Também não. Desculpa, Luiz, o Ingeproc é o contrato da EMOP. Não, mas eu... Tá. Aí deriva uma... Em determinado momento, mudou o nome, mas... Deriva uma outra... Deriva uma outra pergunta. Se a senhora sabe se o engenheiro Eduardo Pimenta, que deve ser o Carlos Eduardo Pimenta da Luz, que tem aqui o CPF dele, mas não tem a matrícula, se ele era engenheiro da Secretaria de Educação ou da EMOP? Da EMOP. Ou da empresa? É da EMOP? Da EMOP. Ele ia como representante da EMOP. O doutor Ícaro aqui afirma que ele não é engenheiro da EMOP. Mas ele está no relatório... Está com CPF. Não, mas está como fiscal do contrato. Não, mas é uma contradição, né? Vamos deixar para o final, Ícaro, porque eu acho que essas perguntas de ordem, eu já entendi, o senhor já levantou uma questão que no momento oportuno, junto com a EMOP, com a educação, nós poderemos aí tirar
esclarecimentos, não com a diretora. E somente a última questão. Ok. A senhora, como uma diretora respaldada pela sua experiência e pela própria comunidade. Em geral, não é uma regra. Sempre que tem uma obra no seu CIEP, seja ela emergencial, seja um contrato de reforma licitado, não importa. Na hora da aceitação da obra, quando os fiscais vão dizer a obra está concluída, a senhora é sempre a chamada a dar uma atestação, dizer, de conformidade, não uma atestação técnica, mas simplesmente dizer, realmente o que eu estou vendo e o que os senhores disseram que ia fazer foi feito. Isso é uma prática? Dessas duas últimas obras, não. Na verdade, nesses anos todos que eu estou lá, passei apenas por 3, que foi a climatização, que foi a obra antes da emergencial e essa da emergencial. De 2010, que foi da climatização, sim, senta um engenheiro, as pessoas da empresa e teve o aceite de obra. Dessas últimas, não. Não. Muito obrigado, diretor. Presidente. Deputado Chiquinho da Mangueira. O deputado Luiz Paulo, o que eu queria saber já... Obrigado. Deputado André Corrêa. Obrigado, deputado Chiquinho. Presidente, pelo que eu pude aprender aqui desse trabalho, só para ver se é isso mesmo, a senhora disse que o muro não foi feito, não é isso? O muro que até numa quadra... Dos muros. O muro em torno da quadra. Existe um muro divisório da escola com o Centro de Cidadania que foi feito. Tá, porque eu só fiz essa dúvida, deputado Conte, porque nessa síntese aqui preparada pela Comissão de Educação, diz, inclusive, que um muro que constava do escopo não foi executado e nem pago. Ou seja, o muro que não foi feito, pelo menos pela essa síntese aqui elaborada, não foi pago. Ou seja, ele estava previsto, ele estava previsto no primeiro contrato, ele não foi feito e ele não foi pago. Só para deixar, pelo menos, a reprodução que está aqui. Não, eu queria em cima do que o Luiz Paulo falou também, Vossa Excelência aponta um ponto importante, mas que eu acho que com a diretora nós não teremos como criar esse contraditório. E nós estamos, presidente, só para esclarecer, pelo que eu vejo dessa síntese aqui, há uma mistura, porque tinha um contrato anterior e teve um contrato emergencial. E a análise está sendo feita em conjunta. Então, o que eu acho que precisa separar aqui, o que é emergencial e o que era o contrato anterior. É o que faremos no segundo encontro com os técnicos mas da EMOP. Essa divisão não foi dada aos diretores. A diretora não recebe planilha, não recebe. não sabe o que vai ser executado. Isso Já tem que tinha uma obra na escola, ela não tem nenhuma informação. Deputado Iranildo Campos primeiro, depois deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins, passar o microfone para o Iranildo, por gentileza. Presidente Conde Bittencourt, senhoras e senhores, eu queria fazer uma colocação aqui, presidente, para esclarecer. Primeiro que eu sou suplente da Comissão de Educação, mas hoje eu falo como titular na ausência dos titulares que estão faltando. Mas se tivessem todos, também falaria como titular. Mas eu quero esclarecer, deixar bem claro aqui, eu ouvi atentamente as colocações da professora Cássia, estou ouvindo ainda da professora Ana Paula. Eu observei da senhora, professora, uma certa preocupação, um certo temor. Eu quero deixar bem claro à senhora aqui que a Comissão de Educação, aqui não tem inimigos, não. Os deputados estão aqui apenas para esclarecer quanto à aplicação de recursos, conforme relatório do TCU. Tribunal de Contas da União. Então, nós precisamos da verdade. Então, todas as senhoras e senhores aqui ficam muito à vontade, muito tranquilo, para falar o que quiser, como quiser, sobre esse assunto. É apenas a comissão, ela quer um esclarecimento para ver a verdade. Porque quando a professora Kátia disse, ela desfez um mal-entendido, então o Tribunal de Contas pode estar realmente induzindo a coisa de uma forma que nós, deputados, que somos os fiscais dos atos do Poder Executivo, que nós tomamos conhecimento, nós temos que investigar, é esse o papel nosso aqui.
Não é papel de bicho-papão. Quero deixar bem claro para as senhoras e senhores aqui. Às vezes o deputado pergunta, a maneira da pergunta, às vezes vocês pensam que vocês estão sendo interrogadas, estão sendo fiscalizadas. Não, esse papel é da EMOP. A EMOP que fiscaliza as obras que ela contratou. Se tem alguma irregularidade, a EMOP que vai ser responsabilizada junto com o governo do Estado. E não a empresa. A empresa é fiscalizada pela EMOP. Como a educação repassou o dinheiro para a EMOP e a EMOP ficou responsável pela fiscalização. Então, no momento que as senhoras chegam aqui e dizem que não participa da fiscalização, não tomaram conhecimento, a EMOP é responsável. Então, aqui nós estamos aqui para esclarecimento. Aqui não tem bicho-papão. Muito obrigado. Assim. Obrigado, deputado Iranildo Campos. Deputado Luiz Martins. Pois não, professora Ana Paula. Se em algum momento transpareceu aos senhores que eu esteja intimidada, não estou. Estou tensa. Eu quero que os senhores saibam que não é um ambiente que eu esteja acostumada. Quem conhece o meu trabalho, quem conhece o Cândido Portinari, sabe que a gente não brinca de fazer escola. O deputado Bernardo Rossi é de Petrópolis. O Cândido Portinari tem bons resultados. A gente acredita numa escola pública de qualidade. Então, se em algum momento eu estou parecendo nervosa, porque estou. Mas qualquer pergunta que os senhores queiram fazer, pode fazer a minha equipe, e não tenho... A senhora está na Comissão de Educação. O deputado Conte, quando foi à escola, nos deixou bem à vontade. Deputado Luiz Martins, por favor. Olha, perguntas, complementações, para as considerações vamos fazer no final. Deputado Luiz Martins, eu vou fazer só uma pergunta, por gentileza, aproveitando a experiência da professora Ana à frente da escola, se no decorrer desses 16 anos, nas obras existentes na escola, a senhora também foi consultada em algum momento, teve esse diálogo, nos 16 anos, a senhora à frente da escola? Nesses 16 anos, apenas 3 obras. E nunca... Isso não é de competência dos diretores. Não, eu sei. A EMOP, outros órgãos, nunca... Não. Porque não teve obra nenhuma. Não. Deputado Bernardo Rossi. Deputado Luiz, passa o microfone para o Bernardo Rossi, por favor. 2. Deputado Bernardo. Som, por favor, aqui. Deve ter saído. Tá. Por favor, Lúcia. Por favor. Isso, pronto. Vamos ser prático. Eu podia até falar sem o microfone, mas é para ficar gravado aqui. Tem que ficar gravado. Mas dá um bom dia ainda, ou boa tarde já? Bom dia ainda. Bom dia ainda. Presidente Conte, toda a comissão. Bom dia, diretora Ana Paula. Só para dizer, Iranilda, a diretora, eu tenho certeza que não está constrangida aqui, não. Ela é uma pessoa séria, é uma pessoa acreditada em Petrópolis. E eu, nesses 16 anos, não nos 16, mas em alguma parte desses 16 anos, eu pedi muita obra ao governo do Estado lá para o Cândido Portinari. A diretora, pedi a palavra aqui não só para elogiar o seu trabalho, eu conheço também o professor Elber bastante, mas para saber se teve alguma contradição entre o relatório do TCU e o relatório do EMOP. Tipo o que aconteceu em Sumidouro, coisas que não só que estavam ali constatadas que tinham sido feitas e vice-versa. Teve alguma contradição assim? O relatório do EMOP eu não tive acesso. O relatório do TCU foi esse que eu falei. E tem aí, tem da pintura, do muro. Então houve contradições em alguns itens, outros não. Ficou claro na explanação da diretora que tem contradições. Tá bom. Obrigado, diretora. Deputado Marcelo Freixo. Obrigado, presidente. Professor, antes de qualquer coisa, obrigado pelo seu depoimento contundente e importantíssimo. O deputado Iranildo tem toda a razão. As perguntas precisam ser feitas, mas aqui quem tem que ser investigado é o governo do Estado, não é a direção da escola, evidente. E não é para criar nenhum constrangimento mesmo. Mas na fala que eu prestei muita atenção, primeiro, não havia obra emergencial nessa escola, a não ser em função do piso. Todas as outras não eram emergenciais, pelo que eu entendi. Não. Não eram emergenciais. É uma pergunta, não eram emergenciais. Então,
quando se destina verba para obra emergencial, tem contradição, porque as obras não eram emergenciais. É isso? Sim. É isso. Só porque eu não quero ficar com essa dúvida aqui. Tá. Segundo, a senhora falou que em 2010 já tinha obra. É só para eu precisar isso. É isso mesmo. Em 2010, terminou a obra do Climatizando. Isso. E em 2010 começou a outra obra. Que aí quem fez, exatamente. Essa anterior à emergencial. Anterior à emergencial. E essa, com uma série de coisas inacabadas. E essa quem fazia era Refor. Refor. Essa quem fazia era Refor. Mas a senhora, num determinado depoimento, num determinado momento do seu depoimento, disse que o Eduardo Pimenta informou verbalmente que não seria mais a Refor, seria a Engepro. É isso? Sim. Esse Eduardo Pimenta aparecia na escola... Regularmente. Regularmente. Ele era o fiscal. Ele era o fiscal de onde? De quem? Da EMOP. Da EMOP. Ele se apresentava como fiscal da EMOP. Da EMOP. Ok. E de forma recorrente, várias vezes ele apareceu? Sim. Não só nesse momento, desde 2010. Ok. São perguntas porque está ficando gravado e isso é importante. Ok. Isso aí já... Agora, houve alguma mudança, para além da fala desse fiscal, houve algum documento, alguma coisa que trocasse, ou alguma coisa que desse para visualizar a mudança da Refor para a Engeproc? Não. Nada? Não. Apenas a fala desse fiscal? Sim. É isso? Sim. Ok. Não, porque, deputado Conte, isso vai ficar nas considerações finais. Essas empresas aqui, inclusive a Refor, uma das denúncias que recai sobre ela é de agente laranja, endereço falso, né? Então, é por isso que é importante aqui saber, e isso certamente será investigado. Obrigado, professor. Não. Deputado Jânio Mendes. Diretora Ana Paula, bom dia. Deputado Conte, demais deputados. A pergunta é a seguinte: durante o processo, quando a escola foi usada, passou a ser utilizada para o apoio de prefeitura, exército, as obras de reforma que vinham acontecendo, elas foram interrompidas? Sim, porque não tinha condições. Naquele momento, a quadra era abrigo de animais, o pátio lotado de todas as salas, não tinha condições, naquele momento, de prosseguir a obra. Quanto tempo durou essa utilização da escola? As aulas começaram normalmente no dia 7. Dia 7. Então, dia 6, a prefeitura saiu da escola. Na sua avaliação, as reformas que vinham acontecendo foram prejudicadas com a utilização da escola como base de apoio? Prejudicadas? Não, foram interrompidas. Depois continuaram sendo retomadas. Mas prejudicadas... Obrigado, deputado Jânio. Uma última pergunta, professora Ana Paula. As obras se encerraram em 25 de fevereiro? No mês de fevereiro estavam todas elas encerradas? Deputado, as obras não se encerraram. Não se encerraram. Não foram concluídas, né? Ok. Muito obrigado, professora Ana Paula. Seja bem-vinda. Vamos agora à Escola de Araras, também Petrópolis. Professora Ana Patrícia. Seja muito bem-vinda. Mesma informação, orientação está em casa, a senhora e a sua equipe. O roteiro de perguntas aí. Bom dia por gentileza. a todos. Então, eu vou iniciar aqui, né? Primeira pergunta. Foi atingida pela tragédia de 2011? Não. Nós fomos atingidos por uma enchente que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2010. Foi aí que eu tenho uma reportagem no jornal Tribuna de Petrópolis, na qual esteve na escola, e que até na minha fala na tribuna eu falei, poxa, acho que esse ano vai ser um ano complicado para Petrópolis. Porque, como vocês sabem, Petrópolis está sempre sendo atingida por alguma coisa de chuvas. Então, em 14 de dezembro de 2010, nós tivemos uma enchente e entrou dentro da escola aproximadamente uns 50 centímetros de água. Perdemos alguns equipamentos
inclusive um equipamento, todo o equipamento do Cine Mais Cultura, que a gente tem uma parceria com o governo federal. Perdemos botijões de gás, alimentos, né? E, nesta época, acontecia na escola uma reforma, uma obra de reforma e ampliação, né, que nos foi concedida pelo UFNDE. E a escola estava, assim, toda quebrada, né, na parte de baixo, né? O que aconteceu? Nós tivemos, com essa enchente, a escola, em Araras, não existe um sistema de abastecimento de água pública, né? Tipo Águas do Imperador, SEDAI. Então, a água da escola é um poço artesiano, no qual entrou água. E que a gente teve que fazer limpeza do poço, limpeza de caixa d'água. E quero deixar claro que, nesse relatório do TCU, está dizendo que a empresa, que até também, como a Ana Paula falou, eu não sabia que era uma obra emergencial, que era uma obra, essa coisa da verba que veio a mais, que era por causa da chuva. Eu achava que era um complemento de verba para se terminar a obra do FNDE. E quero deixar bem claro que, olha, essa obra do FNDE, para mim, para a escola, que estão presentes aqui, as pessoas que viveram, foi tortura. Foram 2 anos de obra, no qual eu agradeço ao nosso secretário de Educação, Wilson Resoli, porque foi através dele, de eu pedir a ele, de eu entrar em contato, que a gente, assim, não chegou a terminar também, mas concluiu mais ou menos, porque a obra teve paralisação, pararam várias vezes porque diziam que não iam pagar os funcionários, porque não tinha dinheiro para comprar os insumos da obra. Então, e vocês imaginam, uma escola que a gente tem que conviver com obra e aluno. Só para esclarecer os deputados, a senhora está se referindo a esse prazo longo, a obra anterior, a obra, as duas são do FNDE, mas a obra anterior à verba da enchente. Só para ficar claro para os senhores deputados. Era a obra anterior, que a obra era para ter começado em julho de 2010, ela teve início em setembro e terminou no dia 12 de fevereiro de 2012. Né? Então, quando foi dezembro de 2010, a gente foi atingida por essa enchente, né? E perdemos alguns materiais. Aí aqui diz, antes das chuvas de 2011, já passava por obras de reforma? Sim, reforma e ampliação, no qual foi feito mais um anexo e uma quadra de esporte. Deixar bem claro que no Estadual de Araras não existia quadra de esporte anterior a isso, até porque quem era professora de Educação Física de lá era eu mesma. Tá? Antes de ser diretora da escola, eu lecionava dando aulas de Educação Física. A empresa que realizou as obras emergenciais era a mesma que realizou as obras? Sim. Os mesmos funcionários permaneceram lá. Quem fez a limpeza da escola? Fomos nós. Eu tenho fotos comprovando isso. Né? Que quem realizou a limpeza foi os funcionários da escola, eu, né? Todos os funcionários da escola, mais 4 funcionários que eram da Refor, que, inclusive, eles ficavam na escola, eles dormiam na escola, né? E eles ajudaram a fazer essa limpeza. Só uma pergunta, só para esclarecer. A período todo dos 2 contratos foi a empresa Refor? Foi. Nunca se teve na escola Ingeproc? Não. O que eu tenho conhecimento é sempre que foi a Refor. A escola recebeu, em algum momento, algum funcionário da SEDUC? Sim. A gente teve o senhor Alexandre, a Silva, que estavam acompanhando a obra, junto também com o Eduardo Pimenta, que era o nosso engenheiro, né, que fiscalizava a obra, para mim, ele era o engenheiro da EMOP, sempre se apresentou como engenheiro da EMOP. E, como diz a Ana Paula, ele até que estava presente, né, pelo menos de 15 em 15 dias, ele visitava essas obras. Tá? Se ocorreu aqui alguma visita anterior para ter um debate com a equipe, né? Não, a gente nunca teve. Pelo menos as obras chegam à escola, eu sabia que ia ser feita uma obra de reforma e ampliação, só. Tá? Se a gente faz algum atesto, se eu assinei alguma coisa do que foi feito, do que não foi feito, não.
Se a obra está terminada? Aparentemente, sim. Porém, parte elétrica não foi se trocado um fio. Eu estou na escola há mais de 10 anos. A gente não pode ligar todos o ar-condicionado junto, senão pega fogo. A escola recebeu climatização? Recebeu. Por exemplo, a quadra só liga um refletor, porque o resto já queimou, porque deu curto. Então, queimou. Né? Porta, está precisando trocar. Inclusive, eles tiraram, até que a colega falou ali que botaram porta de ferro, né? Lá, tiraram as portas de ferro que tinha e colocaram porta de madeira. Né? Se eu atestei algum serviço, eu nunca atestei nenhum serviço. Quanto aos servidores do TCU que estiveram lá, foram um casal. E, para minha surpresa, quando eles chegaram com o relatório lá, me fizeram algumas perguntas do que havia sido feito, foi onde eu tomei conhecimento que a escola tinha recebido uma verba emergencial das chuvas, relativa às chuvas de 2011, porque até então eu não sabia. Nesse relatório, diz que o telhado, o madeiramento do telhado do prédio principal foi trocado. Não, no período que eu estou lá, nunca foi trocado. O que foi trocado foram as telhas. Todas as telhas foram trocadas. Que foram botados laje no banheiro. Tenho 2 banheiros lá, 10 anos, mesmos banheiros. Não tem como botar laje, porque em cima tem uma sala de aula. Né? Então, não foi feito. Quantos fiscais da EMOP na obra? Sempre um só. Um fiscal, sempre o Eduardo Pimenta, sempre que ia à escola fazer essa fiscalização. Tá? O seu presidente da EMOP, o seu Ícaro, esteve também na escola na segunda-feira. E, assim, nesse relatório diz que o poço artesiano da escola, as caixas d'água foram limpas por esse recurso. Eu tenho como provar que eu paguei com dinheiro próprio da escola, tá? Eu fiz a limpeza do poço, fizeram a limpeza do poço, limparam as caixas d'água, troquei a bomba, tudo com dinheiro da própria unidade escolar, tá? E que foram também, nesse relatório, diz que caminhões de entulhos foram tirados da quadra. Como eu disse aos senhores, eu era professora de educação física anterior lá. Nunca teve quadra em Araras. Quem conhece Araras, a escola fica na rua principal. Araras é um lugar muito conhecido, né? Muitas pessoas vão a Araras. Hoje tem uma boa quadra, só falta iluminação, mas ela é boa agora. Ela não tinha quadra. Eu fazia educação física com as crianças num cercadinho que tinha lá cimentado. E, na época que houve a chuva, que entrou a água na escola, esse lugar estava totalmente tomado por, assim, por coisas da obra, né? Tinha cimento, tinha material de obra, cimento, ferragem, né? Então, não tinha quadra nenhuma. Então, não houve uma limpeza da quadra. Também não houve retirada de entulho. Até porque essa chuva não ocasionou nenhum dano de entulho. O que ocasionou ali foi muito assim, foi lama, que a gente lavou, né? Ao final nós lavamos, limpamos. Pintura, também não houve pintura porque não estava nada pintado. Ao contrário, estava tudo descascado, porque em volta do prédio todo e por dentro foram colocadas pastilhas, né? E nessa época não tinha, eles descascaram tudo para colocar a pastilha mais tarde. A pintura da escola, ela foi terminada na véspera da inauguração. Eles trabalhavam 24 horas na escola, uma semana, 24 horas, trabalhando para deixar a escola pronta para ser inaugurada no dia 14 de fevereiro. Eu sei muito bem disso, porque nessa época eu morava lá, né? Porque Araras é uma escola de zona rural, no qual ainda existia casa de direção, que hoje eu nem moro mais, porque a gente teve que ampliar a escola e hoje virou sala de aula. Mas naquela época eu morava. Então, eles, para deixar a obra concluída, mais ou menos concluída, a pintura só foi realizada uma semana antes da inauguração, né? E a outra pergunta é como foi eleita a direção da escola. Eu já trabalho nessa escola há 10 anos, e a diretora anterior a mim, ela quis sair, né? Ela já estava há muito tempo, e foi a própria diretora que me indicou,
e eu continuei, né? E continuei, já estou há 5 anos na direção da escola. Após as notícias, se a equipe da direção da escola foi procurada. A gente foi muito procurado, não sei porquê, não entendo porquê, por televisão. A gente foi Globo, foi Rede TV, foram vários lá na escola, né? Sempre aparece a foto lá de Araras, também não entendo porque só Araras, né? Mas a gente foi procurado, mas a gente, às vezes, por não ter muita informação do que estava acontecendo, a gente preferiu não falar muito. Eu só posso falar daquilo que eu vivi e vivenciei, né? E o que eu vivi e vivenciei é que a obra, essa obra, esse valor a mais que veio, realmente não tinha conhecimento que era por causa de chuva. Para mim, era porque era assim, um complemento de verba para que pudessem fazer o término, né, da obra que estava sendo realizada pelo FNDE. E essa obra, quero deixar bem claro, que a gente tem ainda muitos problemas. Eu estou com uma sala de aula que foi feita por essa obra, que está lá, ela está vazando toda. Eu não posso deixar, dia de chuva, eu não posso deixar o aluno dentro da sala, porque ensopa lá a laje e cai bolha, enche a bolha d'água, assim, cai em cima do aluno, coitado. E outra coisa, luz, quantas lâmpadas eu troco, quantas lâmpadas queimam, porque a fiação não aguenta. A fiação lá é antiga, lá é uma rede rural, né, de luz rural, é antiga, então não aguento toda essa aparelhagem. E outra coisa, a obra, assim, eu perturbei muito a Secretaria de Educação para que a obra tivesse pelo menos fim, né? Sempre fui atendida, a Secretaria sempre nos atendeu, o secretário esteve na nossa escola por 2 vezes, sempre muito solícito, sabe? E eu acho, assim, agradeço a ele por isso, porque eu acho que se não fosse a intervenção dele, talvez a escola estivesse ainda lá nos escombros ainda. Então, isso eu agradeço à secretaria e ao secretário. Bom. A pergunta que o deputado Marcelo fez, a senhora falou na mídia. A mídia procurou a todos, pelo que eu entendi. Uhum. Mas se, além do doutor Ícaro, que já ficou claro que ao longo dessa semana esteve em todas as escolas, até para checar as contradições, se teve mais algum servidor do Estado visitando a escola depois das notícias da imprensa? No mesmo dia que teve o senhor Ícaro, também teve o Alexandre, que é da Secretaria de Educação. Após a visita deles, foram 3 fiscais da EMOP, inclusive o senhor Eduardo Pimenta estava junto com esses fiscais, né? Tá bom, professor. Eu agradeço. Indago a sua equipe se alguém quer complementar alguma informação da professora Ana Patrícia. Professor Frederico, professora Ana Cristina, Maria Aparecida da Comunidade. Alguém gostaria de complementar alguma informação? O professor Frederico, que é professor da escola, representando o corpo docente. Bom dia a todos. Boa tarde, né? Já passa do meio-dia. Só deixar claro isso, né, que a Patrícia falou, acho que é importante a gente, né, bater nessa tecla, que a tragédia... Quando se fala de tragédia, você fala de entrar água no joelho, eu não vejo isso como tragédia, né? E aconteceu em 2010. E a verba, né, emergencial é liberada em 2011. Então, isso que ela falou exatamente, né, todo o depoimento dela, quero deixar bem claro de que a gente, né, assina embaixo, porque eu, desde 2008, sou professor lá, e a gente passou por todo esse problema de você dar aula e, ao mesmo tempo, né, com uma obra interminável, como ela bem deixou, né, claro. E falar em tragédia é até um absurdo, né? Você falar de tragédia, de entrar água pelo joelho e entulho, isso tudo, e acontecendo em 2010. Então, acho que isso tem que deixar bem claro. Já que a verba emergencial ela foi liberada para 2011. Em 2011 não aconteceu nada na escola. Acho que isso tem que deixar bem claro. Em 2010, sim, você teve o problema de inundação, nem enchente, né? Enchente na frente da escola e pouca água entrou. Agora, 2011... A escola não sofreu nada. Professor Frederico, o Cândido Portinari também não sofreu nada. Ele serviu como base de apoio logístico para os trabalhos.
A escola de Araras, em algum momento, foi usada como base logística em função da enchente? Nenhum momento foi usado como base de apoio. Muito obrigado. Até porque Araras não foi atingida, exatamente isso. Bem, deputado Chiquinho da Mangueira, por gentileza. O microfone está ali, Chiquinho, ao lado. Professora, qual foi o tempo que levou de 2010 para 2011 para que acontecesse a tragédia? 1 mês. 1 mês, obrigado. Deputado Paulo Ramos. Na verdade, a nossa indagação é se, nos relatórios apresentados, se a direção da escola constata que há a prestação de contas em relação a obras não realizadas. Isto é, independente do momento em que a verba foi liberada, vinculada ou não a qualquer tragédia, a grande questão é a seguinte: a direção da escola, pelas planilhas que recebeu, constata que há o pagamento ou o atestado de obras como tendo sido realizadas e obras que não foram realizadas. Esta é a primeira indagação. E a segunda, para evitar, é se nessas últimas visitas se houve algum tipo de pressão ou se a direção se sentiu pressionada de alguma forma. Em relação, assim, o que eu soube foi o relatório que o casal do TCU trouxe à escola, porque até então eu não tinha relatório de nada, não sei de nada em relação a isso. O relatório que o TCU nos trouxe, informando o que havia sido feito na escola, não, aquilo que está ali não foi realizado na escola, né? Tirar entulho, trocar telhado, isso não foi realizado. Colocaram várias luminárias, arandelas, isso também não, nada disso foi realizado na escola, né? E essa questão de estar pressionada, ninguém me pressiona. O que eu tenho que falar, eu falo. Não é porque eu estou num cargo de direção de escola, porque é um cargo comissionado, sim, eu tenho, né, os meus deveres junto à Secretaria de Educação, mas, acima de tudo, eu sou uma cidadã. E eu prezo por isso, né? Então, por isso, eu prezo a verdade. Eu cobro isso dos meus alunos, e por que não falar a verdade? Eu tenho que falar a verdade. Então, não me sinto pressionada. Se alguém quiser me pressionar, vai perder o tempo, porque o que eu tenho que falar, eu falo. Por isso que eu sou conhecida, sabe, às vezes assim, porque ela é meia durona, sou mesmo, porque o que eu prezo lá na escola é pela educação dos meus alunos, pela escola, tanto que a minha filha estudou na escola, né? Muitos pais, às vezes, colocam seus filhos na escola particular, não na própria escola. Não, os meus filhos, a minha filha se formou lá, né? Então, eu prezo por isso. E eu penso assim, essa questão de obras, eu já havia falado, e nós tivemos agora uma intervenção até do Preservando, que eu gostei do que foi feito. Foi-me dado um relatório do que tinha sido realizado na escola para que eu assinasse. Ali, sim, eu pude assinar. Por que eu assinei? Porque eu vi tudo que foi feito. E o que não foi feito, eu botei na observação. Não foi realizado. E eu acho que isso que deveria acontecer. Coisas mais claras. Até porque a Secretaria sempre, né, está nos pedindo que a gente seja claro com ela, na nossa prestação de conta. Hoje em dia, com o Conexão Educação, no qual não existem alunos fantasmas, que foi ótimo, né? Um sistema muito bom da Secretaria. Então, acho que essa questão de obra, a partir desse momento, de todo esse problema que está havendo, eu acho que é importante haver mais clareza. Quando chegar uma obra na escola, se relatar o que vai ser feito, quem vai fazer, né? Como o prazo. Por exemplo, essa obra do FNDE, ela era para durar 180 dias. Vocês vejam, ela começou em setembro de 2010 e terminou no dia 13 de fevereiro de 2012. Né? Então, o importante, eu acho que é essa comunicação. Acho que, às vezes, não houve muito. Né? Exatamente. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Diretora, a senhora falou que um determinado item de serviço que foi pago na medição, a senhora teria um comprovante que quem pagou foi a própria escola. A senhora poderia ceder cópia desse comprovante ao presidente da Comissão de Educação?
Sim, ele foi na minha prestação de contas, mas a gente sempre tira uma cópia e deixa na escola, eu posso estar enviando, sim. Foi a limpeza do poço artesiano, limpeza das caixas d'água, mais a compra de uma bomba. Compra não, desculpem, foi o conserto da bomba. Perfeito. Segunda questão, a senhora disse que o entulho que foi retirado da quadra não poderia ter sido retirado da quadra porque a quadra não existia. A senhora tem registro físico da época? Tenho. A senhora podia também encaminhar o nosso presidente? Tenho. Muito obrigado, diretor. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado André Siciliano. Luiz Paulo, por gentileza, ao André aí o microfone. Primeiro, uma consideração para as demais diretoras e também para a diretora do CIEP de Araras. Foi dito aqui por todas as diretoras que em nenhum momento vocês foram chamados para discutir a necessidade da escola. Mas eu entendo que as diretoras, também em determinados momentos, demandam obras específicas para as escolas. Não nesse caso específico da emergência. Mas se o Estado vem e faz uma obra, porque alguém, salvo a questão dos ar-condicionados, que é uma questão geral, mas, por exemplo, a professora falou que não tinha quadra e agora tem quadra. Foi com recurso direto da escola que a senhora fez, executou, ou foi o Estado que executou? Foi a primeira obra que ela falou? Foi recursos do FNDE junto com a Secretaria de Educação. Então, a minha dúvida, que eu entendi, que a senhora disse que não, o madeiramento não foi trocado, mas o telhado sim. E agora a senhora falou no final que não teve... Eu entendi isso. Que não tinha sido trocado o telhado. O telhado que a senhora entende é o madeiramento e as telhas ou... O telhado, de uma forma geral, o que eu entendi, o que estava no relatório, teria sido o madeiramento e as telhas. Certo. As telhas foram trocadas anterior a isso com os recursos do FNDE de reforma e ampliação. Ok, entendi. Obrigado. Obrigado, deputado André. Deputado André Corrêa. Luiz Paulo, passa para o André. É só para entender aqui se é isso mesmo, se eu entendi corretamente. Tem um contrato anterior do FNDE, né? Esse contrato de 2010, se eu não me engano. De julho de 2010. Julho de 2010, para fazer a reforma da escola. Não obra emergencial, um contrato que foi feita a quadra. Isso, foi feita a quadra e um anexo. E sim, então, ou seja, e aí teve essa questão emergencial que a senhora coloca aqui, que não sabia que havia um procedimento emergencial na escola. Não. É isso que eu queria entender, senhor presidente. É mais ou menos o mesmo conflito de obra emergencial com obra já anterior prevista. E nós estamos falando aqui especificamente nesse relatório do TCU de R$255 mil glosados de uma obra emergencial. Isso. Seguramente, deputado André, com exceção do CIEP de Sumidouro, as 3 escolas presentes aqui, todas estavam em obras antes da questão climática. Essa questão nós vamos debater com a EMOP e com a Secretaria de Educação. Só para me precisar as datas, antes, a enchente, aquela tragédia foi em janeiro de 2011. Janeiro de 2011. Dia 11 de janeiro de 2011. A enchente que houve na escola da senhora não foi no conjunto da tragédia. Não, foi praticamente um mês antes, é 14 de dezembro. Então, 14 de dezembro... De 2010. Ou seja, um mês antes da grande tragédia. A escola, de alguma forma, sofreu danos com essa... somente Araras. Se você pegar a Tribuna de Petrópolis, no site do jornal Tribuna de Petrópolis, você vai ver uma reportagem falando sobre essa chuva que aconteceu em Araras no dia 14 de dezembro de 2010. Foi nessa que danificou o poço artesiano? Foi. Porque lá é uma escola que ela fica assim, num desnível. Então, a rua ela é mais baixa e o poço fica próximo à rua. Foi aonde entrou água, né, em todo o poço. E dentro da escola só chegou mais ou menos a uns 50 centímetros. E eu também tenho todas as fotos relativas a isso. Obrigado, professora. Deputado Marcelo Freixo. Ana, professora, independente da data da chuva, se a chuva foi dezembro, se a chuva foi janeiro, fato é que o relatório do Tribunal de Contas da União
aponta uma série de obras que, segundo o relato da senhora, não foram feitas. Né? Não foram feitas. Independente se a chuva caiu em dezembro ou janeiro. Né? A obra não foi realizada. Né? E isso é o que está no relatório do TCU e, pela fala da senhora, a senhora confirma. Essas obras, ou seja, o relatório do TCU é um relatório pertinente. Pelo que os dois representantes estiveram na escola, trouxeram um relatório do que havia sido feito e me perguntaram, o que eles me perguntaram, o que havia sido feito, não havia sido feito. Não foi feito. E em relação à chuva de dezembro, isso é importante para a gente, é isso. E em 2010, os estragos da chuva, pelo relato da senhora, boa parte do conserto foi feito pela própria escola. Sim. Pela própria escola. Porque a escola estava toda em obra, né? Toda em obra. Então, a limpeza, lavar a escola, tirar a lama, foi feito recursos e mão de obra da escola. Ok, isso também é importante. Agora, a obra que existia, essa interminável, era também da Refor? Era, da empresa Refor. Quem apareceu em algum momento na escola falando em nome da Refor? Deputado André. O que aparecia sempre como representante dessa obra, dessa empresa, era o senhor João. João de quê? Sabe? Não. Agora, de cabeça, não sei se a Ana Paula lembra, mas tem algum documento na escola que a gente possa localizar o João? Não, acho que não. Não. Né? Não que eu me lembre, não. Mas era... esse João. era o contrato da empresa, né? Era o contrato... É ele que falava em nome da Refor. Ele falava em nome da Refor. Ok. E o senhor Eduardo Pimenta, na sua escola, também aparecia... Como fiscal da EMOP. Ele se anunciava como fiscal da EMOP. Para além do seu Eduardo Pimenta, outras pessoas da EMOP Não. já estiveram na escola? Não. Não. Só o Eduardo Pimenta como fiscal. E a senhora me disse aqui no seu depoimento que, depois das notícias vinculadas, natural, e quero dizer que é óbvio, a vitória do Ícaro Moreno, deveria mesmo visitar, não é esse o meu questionamento, é óbvio, também representantes da Secretaria de Educação, mas o Eduardo Pimenta também voltou à escola. Voltou, no mesmo dia, na segunda-feira. E o que o Eduardo Pimenta, especificamente, ele foi fazer na escola nesse momento? Bom, ele não falou nada, ele não disse nada, ele só entrou à escola com mais 2 pessoas, tiraram fotos e foi embora. Sem fazer qualquer... Sem qualquer menção. Obrigado. Eu estava justamente na subida da escada, porque eu e Ana, a gente também é coordenador de turno, né? Porque não tenho na escola. Então, a gente estava fazendo a subida das crianças do turno da tarde, eram 13 horas, nós duas estávamos ali recolhendo caderneta, fazendo a subida, foi a hora que ele chegou, falou, oi, boa tarde, entrou à escola. Saiu e eu não... Ele não avisa antes, ele não marca, ele entra na escola, ele fotografa a escola e vai embora. É isso. Eu vou até deixar a Ana falar, porque ela estava, bom que ela fala. Senhora Ana. No dia, o senhor Ícaro foi na escola, nós ficamos sabendo que o senhor Pimenta também iria. Ele chegou... Mas separados. Separados. Ele chegou...